Mas, irmãos, quando nós vamos à Escritura, e como nós lemos aqui nesse texto, o texto está dizendo que, a partir do momento em que nós olhamos a esse Deus, de fato quem Ele é, e a glória que há nele, só então nós podemos conhecermos a nós mesmos. Enquanto nós olhamos para Deus como alguém de nós, não há qualquer tipo de mérito nisso, qualquer tipo de conhecimento, qualquer tipo de vantagem nisso. Mas veja, quando nós olhamos para esse Deus de fato, só então a gente pode conhecer a nós mesmos. João Calvino diz assim: o homem jamais chega a um conhecimento puro de si, sem que antes contemple a face de Deus. E dessa visão, desça para a inspeção de si mesmo. Assim é que, sendo a soberba inata a todos nós, sempre nos vemos como justos, íntegros, sábios e santos. Salvo se, por argumentos evidentes, sejamos convencidos de nossa injustiça, imundice, estupidez e impureza. Contudo, não somos convencidos disso, se voltarmos os nossos olhos exclusivamente para nós mesmos, e não também para Deus, que é a única regra da qual se deve exigir tal juízo. Deveras, porque todos somos propensos por natureza à hipocrisia, veja, uma frágil aparência de justiça nos satisfaz plenamente, em vez da própria justiça. E porque nada se mostra entre nós ou ao nosso redor que não seja manchado por alguma obscenidade, enquanto mantemos nossa mente dentro dos limites da impureza humana, o que é um pouco menos imundo agrada-nos como se fosse muito puro. Do mesmo modo, o olho para o qual nada se apresenta senão a cor negra, julga ser muito branco aquilo que, quanto à brancura, está todavia um tanto apagado e não pouco encardido. Veja que o que João Calvino está dizendo aqui. Para aquele que só olha para a cor preta, qualquer coisa um pouco menos preto parece o próprio branco. Mas veja, a gente nunca vai conhecer o que é a brancura de fato, expondo o nosso olho somente para a cor negra. Veja, se há em nós somente água imunda, somente água impura, uma água um pouco menos impura nos parecerá uma água cristalina. Até que então a gente veja o que é uma água pura. Até que então a gente tenha contato com uma água de fato pura. Quando a gente olhar aquela que a gente achava pura, a gente vai dizer, isso estava encardido, estava imundo. Irmãos, nós só podemos conhecer a nós mesmos, tendo olhado primeiro para a glória de Deus. Os anjos só escondem os pés porque primeiro viram a glória de Deus. Paulo só diz, estou perdido, porque antes ele vê a glória de Deus. É olhando para a glória de Deus, é olhando para quem Deus é, que nós voltamos o nosso olhar para nós mesmos. E podemos conhecer melhor a nós mesmos, dizendo, estamos perdidos. Muitas religiões e filosofias orientais vão falar sobre o conhecimento próprio. Está em moda isso, conhece a si mesmo. Você deve se conhecer, você deve meditar para se conhecer. Mas sabe qual que é a forma que essas filosofias e religiões te ensinam a se conhecer? Olhando para dentro. Vai meditar, vai tirar um tempo para você mesmo e olhe para dentro. Descubra quem você é. Eles vão dizer, reconecte-se com quem você é. Volte para si mesmo. Mas, irmãos, a Bíblia nos dá um caminho completamente o contrário desse. Quer conhecer a si mesmo? Olhe para fora. Quer conhecer a si mesmo? Olhe para Deus. Olhe para quem Deus é. Olhe para a glória de Deus. E aí, quando você voltar o olhar para si mesmo, você vai enxergar de fato quem você é. De fato, você vai enxergar o seu pecado. Quando você olhar para a justiça verdadeira, você vai olhar para si mesmo e vai ver que não há justiça verdadeira ali. Quando você olhar para aquele que é puro, você vai voltar os olhos para si mesmo e vai ver que não há pureza em você. Mas, irmãos, é a partir daí que a palavra de Deus nos purifica. Como aqui no texto de Isaías, que com uma brasa foi tocada na boca de Isaías. Eis que ela tocou os teus lábios, diz no verso 7. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado.
Irmãos, não há ganho nenhum em querermos tratar a Deus como mais um de nós. Mas reconhecer que Deus é esse ser completamente outro, esse Deus soberano que está assentado no seu alto e sublime trono. É a partir dessa luz maravilhosa da sua glória. Essa luz deve iluminar o nosso próprio coração, a nossa própria alma, para que a gente olhe para dentro, aí sim olhar para dentro e ver quem de fato somos. Como vivemos diante disso? Ajoelhando e dizendo: ai de mim, porque estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Porque os meus olhos viram o Senhor, o Rei dos Exércitos.